No seu consultório, chega um paciente, como saber se o problema é físico, orgânico, ou psíquico ou espiritual? Ah, tá. Essa é uma pergunta que normalmente o paciente faz, né? O qual é o seguinte, existe uma ideia de senso comum de que ou um problema é espiritual ou ele é orgânico. Ah, doutor, meu problema é espiritual ou é orgânico? Isso é uma falha conceitual. Por quê? Porque a mediunidade, por ser uma faculdade de senso-percepção, ela tem um componente orgânico. Tá? É interessante que Kardec, no livro dos médiuns, vai dizer, mediunidade é biológica. É verdade. Tá? Então o que acontece? Quando uma pessoa ela tem uma interferência espiritual, o organismo reage. Tá? Então o que acontece? Se a pineal, que está no meio da cabeça, capta por ondas eletromagnéticas, como o celular capta uma mensagem, aquela interferência espiritual, ela está arquivada no cérebro, ela vai reagir dentro do cérebro. Então, quando há uma aproximação de um espírito, na nossa casuística nós observamos que há uma tendência a uma resposta adrenérgica, adrenalina. Então a pessoa acelera o coração, aumenta o fluxo sanguíneo dos rins, então a diurese aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça. Então, por exemplo, uma interferência de uma entidade negativa, ela pode provocar dor de cabeça. Por quê? Porque aumenta o fluxo da cabeça, o fluxo sanguíneo. Aliás, Jung já havia percebido isso. Nós vamos encontrar no grande psiquiatra Carl Gustav Jung, obras completas, segundo capítulo do primeiro volume, O Médium Espírita. Ele observa uma mulher franzina, jovem, que apresentava fortes dores de cabeça após as interferências espirituais, que ele chama de ataques. E essas dores de cabeça, ela aliviava fazendo movimentos das mãos sobre a cabeça, que a gente chama de autopasse, não é? E no caso dela, aliviava com essa condição. E o Jung chegou, inclusive, a palpar o pulso e a auscultar o coração, como se estivesse percebendo mesmo que havia alguma alteração orgânica naquele processo. Tanto que, para você fazer a diferença entre uma simulação de uma incorporação mediúnica, o indivíduo está teatralizando, ou quando aquilo é real, é o exame físico. Porque a incorporação dá alteração física. Consumo de glicose, aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo sanguíneo da cabeça, segundo os nossos estudos ainda heurísticos, né, embrionários, vamos dizer assim, mas nós temos observado dessa forma. Então o que acontece? O indivíduo pode ter aumento de pressão arterial por origem espiritual. Quando a entidade sai, a pessoa volta à pressão normal. Então nunca consegue ajustar um antihipertensivo. Entendeu? Se ela toma o remédio da pressão, abaixa muito. Se não toma, tem picos. E não consegue ajustar. Mesma coisa, se há consumo de glicose, como que faz o diabético? Não consegue acertar os níveis de glicemia. Entende? Porque fica flutuando de acordo com as interferências espirituais, de acordo com essa nossa hipótese de trabalho. Não é? Agora, quando a pessoa tem uma mediunidade dominantemente de desdobramento, que ela sai fora do corpo, o efeito é o contrário, é colinérgico. Colinérgico é o seguinte, ao invés da adrenalina, é a acetilcolina. Então o que acontece? A pessoa tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma queda da pressão arterial, e ela tem um aumento da peristálise, do movimento do aparelho digestivo, a barriga ronca, faz barulho, faz... não é? E essas pessoas que têm esse desdobramento, elas exalam energia, exalam ectoplasma. Então as pessoas se sentem bem perto dela, mas ela se sente desgastada com as pessoas. E esse excesso de ectoplasma que ela exala, torna ela muito interativa mentalmente. Ela sente o que o outro sente, sente a psicosfera espiritual que a envolve. E aquilo pode ser tão difícil que o organismo reage, recolhe no metabolismo esse ectoplasma, desvia essa energia e a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, cistos ovarianos, cisto de tireoide, cisto hepático, cisto renal, ou então ela tem sangramentos, porque é uma forma de perder esse ectoplasma, metrorragias, que a medicina não consegue entender o que está acontecendo. A pessoa sente uma depressão que não se trata com remédio nenhum, não consegue tratar, porque já está envolvendo outra esfera, que é a senso-percepção mediúnica. Precisa agregar os tratamentos, não é? Então, o raciocínio clínico se mantém. Você vai tratar o sintoma. Lógico.
Quando a pessoa não tem controle, com o medicamento, até que ela possa ter controle. Ela precisa de apoio psicoterápico para poder se encontrar, é aquela história da árvore com a raiz, a identidade, não é? E o tratamento e depois o exercício mediúnico. Eu coloco os meus pacientes, assim que estão numa condição melhor, para doarem de si. Sim. Então esse exercício faz com que eles se tornem proativos e comecem a saber, aprende a lidar com esse domínio da senso-percepção, seja da influência espiritual, seja da doação de energia. Então eu coloco sob minha supervisão, não é? E isso muda o prognóstico da medicina, essa integração com essa parte espiritual. Eu pude acompanhar uma terça-feira e é brilhante esse trabalho onde você vê, o que você está dizendo aqui é visto, né? A olhos vistos você consegue perceber isso, realmente. É muito interessante a evolução clínica, Sim. sabe? Você acompanhar o caso e ver que casos que a medicina não dava um prognóstico favorável e Sim. começa a mudar o perfil, sabe? Eu ainda acho que é uma pontinha do novelo que nós estamos puxando, Isso. sabe? Tem muita coisa a se pesquisar ainda nesse assunto.